Campeões são pessoas que caçam as criaturas das sombras, ganhando tesouros e protegendo as pessoas. É um trabalho perigoso, por isso são eternizados como heróis. O sonho de toda pessoa, se tornar um campeão, só tem um lado que ninguém fala. O coração de um campeão bate mais forte quando está prestes a morrer. A história começa em uma cafeteria quando um homem fala alto: "Seu desgraçado, tá querendo me usar como escudo de carne. Enquanto outra pessoa diz que não é assim, Jae-hyun, você disse que precisava de dinheiro." Ele se chama Jeong Woo-min, trabalha na agência de campeões como corretor para campeões que não têm uma guilda. Pelo jeito, nosso protagonista, Jae-hyun, pensa que achou suspeito receber aquela ligação. Depois de tanto tempo sem trabalhar, uma agência chamá-lo de repente. Pediram para ele ficar na linha de frente da dungeon de zumbis, ser um escudo humano. Ele pergunta se não tem outro trabalho. Crianças de rank menor acham trabalhos melhores. Jeong Woo-min diz que não é tão fácil. Mesmo se tiver um rank alto, são poucas guildas que querem campeões da classe guerreiro. Jae-hyun pergunta se está desprezando ele. Ele pede desculpas pelo que disse. Verdade seja dita, os magos estão roubando a cena. Guerreiros são mais lentos e são feridos com frequência. Por isso tem poucos pedidos. A dura realidade enquanto os magos ficam na linha de fundo. Os guerreiros vão para a vanguarda e obviamente se machucando. Sem contar na duração que os magos conseguem batalhar por mais tempo. Jae-hyun sabe disso. Diz que era diferente 10 anos atrás. Diz que deveria ter escolhido mago no passado. A história nos leva a 11 anos atrás. No 9º ano do ensino fundamental do Jae-hyun, ele tinha conseguido uma boa nota na avaliação para despertados e passou no colégio Milais Aseo-ina, melhor maga atualmente. Só teve 92% de aptidão mágica. Enquanto ele teve 97% de aptidão, poderia ser considerado uma lenda na época. Já por outro lado, só tinha 34% de aptidão para combate. E mesmo assim, escolheu combate. Sem ter nenhum motivo honroso ou algo assim. Mas só porque usuários de magia eram humilhados na época. Serviam apenas para fortalecimento, já que não conseguiam derrotar nenhum monstro de rank baixo. Porém, hoje os magos são valorizados enquanto guerreiros não são mais úteis. Olha só como o mundo dá voltas, né? Jae-hyun se pergunta se tivesse escolhido ser um mago, se hoje as coisas seriam diferentes. Os campeões têm seu crescimento quando completam 20 anos. Jeong Woo-min diz que é uma boa oportunidade para ele, devido às circunstâncias que está. Jae-hyun diz que tinha tanto talento, e hoje, não passa de um guerreiro rank desse perguntando como sua vida chegou a esse ponto. Ele sempre soube que não tinha escolha. Para sobreviver não se pode exigir muito dos trabalhos que aparecem. Por fim ele concorda, e diz que vai para a dungeon. O agente se assusta com a resposta, e diz que ele fez a escolha certa, e que vai mandar o local por mensagem. Será amanhã de 8 horas, então não se atrase, que te espero lá. Jae-hyun diz para não se preocupar e só foque no seu trabalho, enquanto Jeong Woo-min responde que tem um assunto para resolver lá amanhã. Até amanhã. No dia seguinte, havia muitos campeões no portal da dungeon, inclusive nosso protagonista bem sério e sozinho. Ele diz: Woo-min mentiroso, disse que estaria aqui hoje, mas até agora não chegou. Devia ter avisado que não vinha. Que a verdade seja dito, ele receberia mais trabalhando como um campeão. Eu sou um campeão guerreiro de rank D, enquanto o Woo-min é um mago de rank A. Por que será que um cara desses está trabalhando na agência de campeões? Ele conseguiria se juntar em qualquer guilda que quisesse, ao invés de perder tempo em um lugar como esse. Jae-hyun diz, se fosse ele ia... De repente vem uma memória sombria de alguém o chamando de desgraçado inútil. Então ele desiste de imaginar. Quando alguém aparece dizendo, Jae-hyun, nos encontramos novamente. Nosso protagonista fala, Myung-ho Hyung, você também foi chamado? Myung-ho responde que as coisas estão difíceis. E mesmo sendo perigoso, pelo menos pagam muito. Ele responde que o Myung-ho está certo, até mesmo quando Myung-ho termina a frase.
Quando não há mais dungeons para a classe guerreiro, estou certo? As crianças não têm amor pela espada, só querem ficar jogando bolas de fogo. Enquanto Jae-hyun pensa, amor uma ova, tô quase morrendo de fome. Myung-ho termina dizendo que vão dar o melhor deles e depois comemorar bebendo um pouco. Jae-hyun responde que seria bom, mas com um olhar melancólico. Porém, Myung-ho diz que tem pouco dinheiro e na última, ele que pagou. Nosso protagonista fica sem graça. Myung-ho percebe e responde: "Ah, tá bom, eu pago de novo pela última vez." Jae-hyun diz que se sente mal porque parece que está tirando vantagem dele. Enquanto pensa, que cara ingênuo. O segurança ao fundo fala: "Todos da entrada da dungeon. Iremos entrar daqui 30 minutos." Enquanto muitos campeões ficam tensos e desmotivados, Myung-ho fala que está na hora de se prepararem. Enquanto nosso protagonista só se encosta na árvore e vai mexer no celular. Começa a pensar: quando os campeões entram nas dungeons, devem se preocupar com duas coisas. Primeira, a chance de encontrar uma sorte inesperada. A sorte que aparece nas dungeons podem distrair suas mentes fazendo baixar a guarda. Enquanto não pensam logicamente, a dungeon aproveita e os ataca, mostrando que na verdade é uma tragédia disfarçada de sorte. A segunda é: Myung-ho aparece chamando o Jae-hyun, perguntando o que está fazendo. Mexendo no celular de novo? Sempre faz isso antes de entrar em uma dungeon. Tá vendo uma foto da sua namorada? Jae-hyun apenas dá risada e diz que não é nada. Mas na verdade é uma foto com a mãe. E promete que voltará em segurança. Caminhando em direção ao portal da dungeon, parecem estar em um castelo destruído. Logo entram em formação. Quando os zumbis vêm correndo para cima deles, um dos magos já manda os tanques levantarem os escudos fazendo uma linha reta. Continua dizendo que é para eles manter a posição mesmo que signifique morrer. Nosso Jae-hyun no sufoco ali desviando dos ataques. Enquanto os magos convocam suas magias, o luzes radiantes, chamas sob Surtur, elimine todos os inimigos. A magia passa, voando sob os guerreiros, explodindo e queimando todos os zumbis, até virarem pó. Jae-hyun olha para trás e identifica o grupo, conhecido como Guilda Meteoro, considerados as estrelas em ascensão por um tempo. Ele pensa que se ele tem esse poder, não precisa se preocupar com a morte por enquanto. Um tempo depois, estão descansando e recuperando as energias. Myung-ho diz que o próximo salão é o único que falta, o do boss. Continua dizendo que envelhecer é péssimo e que devia ter se esforçado mais para subir de nível. Jae-hyun diz que ele é jovem ainda e ainda é de rank mais alto que o meu. Ele responde: "Mesmo assim você conseguiu bons drops? Deve ser porque é uma Dungeon Rank A." Diz que não tem certeza e vai verificar na sua tela do sistema, quando se surpreende com o que está acontecendo, como se o sistema estivesse bugado. Fica se perguntando o que está acontecendo, e do nada, sente uma forte dor intensa no olho direito. Alguns segundos depois, passa, e ele se pergunta: o que foi isso? Exibe uma mensagem várias vezes no sistema dizendo: "Sistema Aesir caiu. Sistema Aesir caiu." Ele se pergunta o que é isso que nunca aconteceu antes. Uma nova mensagem: "Sistema Aesir não conseguiu reiniciar por motivos desconhecidos." Jae-hyun fala que nem reiniciando ele quer funcionar. Do que isso tá falando? De repente ele escuta uma voz dizer: "Siga a luz." Ele se assusta, perguntando de onde veio essa voz. O sistema diz que foi detectado uma presença desconhecida se infiltrando no sistema Aesir, executando reparos no modo segurança. E falha. Jae-hyun se pergunta que presença desconhecida é essa? E essa voz que ouvi, ela falou para mim seguir a luz? Myung-ho pergunta o que ele está falando. Jae-hyun responde que não é nada. Só que ouvi alguém dizer para seguir a luz, olhando para Myung-ho e se assustando. O rosto dele estava com uma bola de luz e umas partículas flutuando em volta. Então ele percebe várias dessas partículas de luz no lugar que estavam. Jae-hyun se pergunta se era essa a luz que queria que seguisse. Myung-ho fala que ele está estranho desde cedo. Você está doente, é? Jae-hyun fala que está bem. Porém ele está assustado porque ninguém está vendo essas luzes. Ele vê de onde essas luzes vêm e se pergunta se deve ir lá. Suando frio, ele diz que vai chegar rápido. Myung-ho pergunta: onde ele vai? Que só responde que não vai demorar e já volta.
Jae-hyun confuso já pergunta: quando que vai deixar like no vídeo? KKS inscreve que logo tem continuação. Enquanto segue as partículas de luz, tenta abrir o sistema Aesir, porém mostra um erro, dizendo que não pode acessar a janela de status. Jae-hyun fala que realmente esse sistema está bugado. Sistema avisa que tem uma função danificada, reiniciando no modo de segurança. Ele diz que nada mais funciona. Despertei desde os 10 anos, mas o sistema nunca caiu nesses 17 anos. Mas também nunca teve uma função danificada que teve que reiniciar. Será que a voz que ouvi tem a ver com o sistema ter caído? Jae-hyun começa a se lembrar de tudo o que aconteceu. O sistema dizendo de uma presença desconhecida. Uma voz que nunca ouviu antes o mandando seguir a luz. Conclui que deve ser algum tipo de grande mudança. Jae-hyun nos conta que o sistema Aesir é uma referência aos deuses de Asgard, sendo o nome inspirado no último guardião de esperança da humanidade. Há 20 anos atrás, em 2011, conhecido como o Ano da Calamidade, no meio do Oceano Pacífico, uma árvore de tamanho imensurável cresceu. Simplesmente começou a crescer até passar das nuvens do céu em apenas 9 dias. Alguns a chamavam de o sinal da extinção humana. Outros já diziam que é a grande árvore de bênçãos, mas o verdadeiro nome dessa árvore é Yggdrasil, a árvore do mundo que apareceu na mitologia. E após os 9 dias que ela passou para crescer totalmente, a tragédia começou. Um desastre inimaginável. Por todo o mundo começaram a aparecer monstros selvagens. Metade da humanidade morreu para os monstros, enquanto a outra metade morreu de fome ou doença. Neste momento de desespero, nasceu uma pequena luz de esperança para a humanidade. O primeiro despertado, um humano com o poder dos deuses, apareceu. A partir deste momento, despertados em todo o mundo começaram a aparecer, caçando os monstros e sendo chamados de campeões. O sistema Aesir é a arma mais forte empunhada pelos heróis mais fortes da humanidade. Porém, se algo grande mudasse o sistema, seria difícil ver como uma mudança positiva. Jae-hyun segue com passos lentos e cautelosos, até onde a luz está o levando, para a porta gigante. Ele se pergunta, dando um sorrisinho, se poderia ser o portão do tesouro. Rapaz, se fosse eu não abriria. Já li uma história parecida que no fim o protagonista só não morre por muita sorte. A história nos conta que raramente em dungeons de rank alto aparecem salões escondidos, contendo itens ou ingredientes raros, dizendo que esses itens, no pior caso, custam centenas de milhares de dólares. Jae-hyun pensa que se tiver alguma coisa de rank A ou superior, vai conseguir mudar de vida. Ele pede que, se existir um Deus, por favor faça ter um equipamento de classe A ou superior. Quando olha para a câmera, vê diversos pilares com tochas, e um objeto no centro, reluzindo um grande brilho. Jae-hyun fica sem acreditar que realmente existe um lugar desses dentro das dungeons, e não tenho dúvidas que este deve ser o item especial dessa dungeon. Ele fala que deveria ver mais de perto que item é esse que está escondido. Se aproximando do item, esticando a mão para pegá-lo, o sistema avisa: recuperação parcial do sistema bem-sucedida, equipamento novo adquirido. Gostaria de avaliar o item? Enquanto Jae-hyun pensa que as coisas estão começando a dar certo. Nome do item: Olho Perdido de Odin. Rank: mítico. Olho dado por Odin, rei de Aesir, para ganhar sabedoria. Quando equipado, permite o entendimento de runas e o uso de magia para desarmar ou destruir. Único item mítico no mundo. Vinculado quando equipado. Ele não acredita no que encontrou. De repente, o item começa a brilhar forte. Quando olha novamente para o sistema, informa que a habilidade foi ativada. Nome: Derivação Universal. Rank: Es. Ganha conhecimento de uma fórmula mágica e a destrói. E a força mágica adquirida depende do rank da magia destruída com a derivação universal. Mais alguns efeitos, como o entendimento completo das runas, poderá usar magia sem conjuração e copiar habilidades sem penalidades. Jae-hyun fica sem acreditar. O rank mais alto nos leilões é S. Vai ficar rico com esse item. Itens com especialidades em magia, as pessoas pagam qualquer valor, sem contar que é o único mítico no mundo. Ele pensa que com isso não vai mais precisar sofrer, nem ser feito de escudo de carne nas dungeons. A vida ruim de campeão acabou. Ele pensa que antes de vender poderia testar um pouquinho, quando terei a chance de ver outro item mítico de novo. O sistema avisa: Olho Perdido de Odin se vincula quando equipado, gostaria de equipar. Ele assustado diz que não.
Cancelar imediatamente, dizendo que quase desperdiçou a chance de mudar de vida. Não tenho motivos para equipar. Se vender, ganharei centenas de milhões de dólares. Jae-hyun fala que mesmo com um item bom, não quer mais essa vida de campeão de dungeons. Já passei dos 20 anos, e meu nível não pode aumentar. Não terá efeito relevante em mim. De repente, o sistema alerta de falha no sistema. Ele diz isso é uma complicação inesperada, porém está acostumado com isso. Situações repentinas ocorrendo com campeões são comuns, sendo de dois tipos, sorte ou tragédia. Mas é bom eu começar a voltar antes que vire tragédia. Rapaz, tava esperando uns guardião de pedra matando ele com um sorrisão. Me empolguei demais. Myung-ho diz que ele já está voltando, só foi olhar algo rapidinho. Por favor, só espere um pouquinho. Olha ele ali. Senhor Jae-hyun, venha rápido que vamos para a próxima raid logo. Jae-hyun pede desculpas, dizendo que não acontecerá novamente. O mago que estava dando sermão saiu. Myung-ho acha Jae-hyun meio cabisbaixo. Dá uns tapas no escudo e diz para ele se animar. Não foi uma bronca. Jae-hyun diz que não é isso, e que está bem. E hoje à noite, eu que vou pagar as bebidas. Não posso te dar trabalho sempre. Myung-ho fica olhando ele se perguntando se só agora com 27 anos ele foi amadurecer. Mas Jae-hyun está nervoso. E está em uma dungeon. Qualquer coisa pode acontecer e ele acabar morrendo. Tenho que tomar cuidado para ninguém desconfiar de mim. Espalhar que obtive um item mítico e pedir para ser assassinado. De repente, umas rachaduras aparecem no teto da caverna. Porém, ninguém percebe. Jae-hyun pensa que é só esperar concluírem a dungeon e vender o item. Agora mesmo é só evitar suspeitas. A rachadura do teto começa a aumentar. O mago diz que a vanguarda está formada e podem ir para a próxima raid. Antes de terminar a frase, o teto explode, pegando todos de guarda baixa. Jae-hyun, assustado, já salta dos escombros, dizendo o que foi isso, o que está acontecendo aqui. E já vê uma névoa roxa se espalhando pelo lugar. Quando olha para as magas da equipe Meteoro, vê elas cuspindo sangue. E percebe que isso é névoa venenosa. Se respirar ela por muito tempo vou acabar morrendo. Tenho que sair daqui. Myung-ho chama por Jae-hyun e diz que eles têm que sair rápido daquele lugar. Jae-hyun pensa que o melhor é avisar para as outras pessoas. Quando começa a dar o aviso para todos saírem, percebe sangue jorrando. Quando olha para ver o que é, Myung-ho com uma espada atravessada no peito, banhada em mana. E o assassino o jogando ele no chão depois de matá-lo. Jae-hyun fica em choque com o que acabou de ver. Ele só pensa em uma coisa: tenho que correr. E sai correndo sem olhar para trás. Jae-hyun começa a pensar no que aconteceu, até se afastar daquele caos. A névoa venenosa, as pessoas sendo assassinadas. Monstros não agem assim. Só pode ser um assassino contratado para dungeons. O alvo dele deve ser a Guilda Meteoro. Se for para a entrada, pode ser que tenha alguém de guarda. O ideal é esperar dentro da dungeons até o resgate. Porque essas coisas só acontecem comigo. Esquece. Agora não é hora de se preocupar com isso. Acabei de achar um item mítico. Não vou morrer tão fácil assim. Enquanto sem Jae-hyun perceber, uma pessoa caminha em direção a ele, conjurando uma corrente de fogo e a lançando para matar Jae-hyun. No último instante, ele percebe e se esquiva dela, atingindo a parede da frente causando uma explosão. Jae-hyun, quando olha para ver quem é, a pessoa diz: sabia que você sobreviveria, Jae-hyun.